talvez seja essa que tem mais chamado a minha atenção nesse sentido. Eu, nessa noite, se os irmãos não se importarem, eu vou descer aqui, vou ficar embaixo aqui falando. Não, quero o celular, aqui está na mão, né? E eu quero falar um pouco a respeito da questão da amizade, do que é a amizade na vida do homem. Amém? Porque a amizade, ela nos une, ela une pessoas. A amizade, ela é algo muito poderoso para transformar vidas. A amizade, ela é algo que faz com que nós vejamos Deus em outras pessoas, através da amizade, através do que Deus faz por outra pessoa em nossas vidas. E nós vemos na Bíblia homens que tiveram as suas vidas mudadas pela amizade. Pela amizade. Nós podemos começar nessa noite por Jó. No capítulo 1 de Jó e no capítulo 2, quando você começar a ler o capítulo 1 e 2 do livro de Jó, você vai ver que Jó perdeu tudo. Ele perdeu tudo por permissão do Senhor. E a Bíblia nos conta, nos narra neste livro, que 3 amigos de Jó vieram ter com ele. E quando você for ler ali, no início, você vai ver que durante 7 dias que eles chegam, eles rasgam as suas vestes, vestem panos de saco, se cobrem com cinzas, como era o costume da época. E eles choram durante 7 dias com Jó. Você vai ver isso lá no início. Porém, a fé de Jó nunca se abalou. E Jó seria um canal daquele jeito que ele estava. Seria um canal de Deus usado para transformar a vida dos 3 amigos. E aonde você vai ver isso? No versículo 42, no último versículo do livro de Jó. Você vai ver que Deus chama um dos amigos de Jó e diz para ele: olha, a minha ira se acendeu contra você, porque você não fez igual ao servo Jó. Você não teve a mesma fé, a mesma esperança em mim, de que tudo isso estava sob o meu controle. Porque quando você lê o livro de Jó, você vê que eles falam várias coisas para Jó, mas mesmo assim Jó não se abala. E ele continua com a mesma fé. E ali no versículo 42, no capítulo 42, perdão, você vai ver o que? Que Deus chama um dos amigos e diz: olha, minha ira se acendeu contra vocês. Minha ira se acendeu contra vocês porque vocês não foram igual a Jó, meu servo. Vocês não foram. Vocês estão usando as minhas palavras. Vocês falaram, né? Vocês me menosprezaram. Vocês não me consideraram como Deus Todo-Poderoso. Vocês me consideraram como um qualquer. E ali
Deus pega e fala: olha, eu estou irado, e eu preciso que vocês façam um sacrifício para que a minha ira se aplaque. E a Bíblia diz que eles vão fazer o sacrifício do jeito que Deus pediu. E nesse momento do sacrifício, Jó ora pelos seus amigos. E no momento em que Jó está orando pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Glória a Deus. Deus mudou a sorte de Jó. É isso que a Bíblia diz. De tal maneira que tudo que Jó tinha passado, tudo que ele tinha perdido, foi restabelecido a Jó em dobro. Mas aonde está o cerne da questão? Está na oração de Jó pelos seus amigos. E tem outros que tiveram coisas tremendas que aconteceram na vida deles, e nós vamos discorrer aqui essa noite pela amizade. Pela amizade. Mas nós temos que tomar muito cuidado com a amizade. Muito cuidado, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Eles vão andar juntos se eles não estiverem de acordo. A comunhão das luzes com as trevas, nós também temos que tomar cuidado com as amizades. Porque essa semana mesmo eu estava vendo uma frase do Billy Graham que diz que os verdadeiros amigos, eles nos aproximam de Deus. Os verdadeiros amigos, eles nos aproximam de Deus. Eles não nos afastam de Deus. Se você tem um amigo que está te afastando de Deus, ele não é seu amigo. Ele não é seu amigo. Porque a Bíblia, ela é clara em dizer que a amizade, ela é saudável, mas quando ela nos aproxima de Deus. Eu falo por experiência própria, irmãos. Eu não sei vocês, mas quando eu vim para Jesus, meus amigos eram os irmãos da igreja. Por quê? Porque os meus amigos da bagaceira, da bebida, do palavrão, da imundícia, eles não queriam me ouvir. Eu não deixava de falar, mas eles não queriam me ouvir. Eu pregava, mas eles não queriam me ouvir, porque para eles era algo que não chamava a atenção deles. Mas a palavra de Deus, ela é semente. Ela é semente. Um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento no tempo certo. Como teve amigos que aceitaram Jesus depois, né? Então, amém. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado para sermos luz aonde estivermos. Sejam com os amigos do trabalho, sejam, com outros amigos, nós precisamos ser luz. Porque quando nós somos luz, a luz incomoda as trevas, irmãos. E nós tentamos, nós falamos, nós pregamos para que eles se aproximem de Cristo, assim como nós estamos em Cristo. Glória a
E a vida de Jó foi transformada, irmãos, mas não somente a vida de Jó. Nós podemos pegar um outro exemplo em que a amizade transcendeu décadas. A amizade de Jonatas e Davi. Quando nós vamos ler, eu vou ler aqui com vocês, está em 1 Samuel 18, versículo 1 e versículo 3, que diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como sua própria alma. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Versículo 3. Quando nós vamos ver todo esse contexto, toda essa história a respeito disso, do tamanho da amizade, a ligação entre Jonatas e Davi era tão grande que por várias vezes Jonatas livrou Davi da morte pelas mãos do seu próprio pai Saul. Tamanha era a amizade, a ligação que tinha, porque a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Tem amigos que são mais próximos, tem amigos que são tão mais unidos conosco do que nossos próprios irmãos de sangue. E a gente vê isso, entendeu? E você vai ver quando nós vemos toda essa história de Saul, de Davi, de Jonatas, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar que toda a família de Saul, o que aconteceu com eles? A família toda foi exterminada na guerra, antes de Davi assumir. Todos morreram, toda a casa de Saul morreu, mas sobrou um. Quem lembra o nome dele? Mefibosete, que foi levado pela sua cuidadora para onde? Lá para Lodebar. Esses dias atrás eu estava vendo, né? Porque ninguém sabe ao certo, tudo são suposições, né? Porque ninguém daquela época tem nada escrito sobre a cidade de Lodebar. Não tem nada escrito. Então, assim, mais ou menos, os estudiosos, eles têm teses, né, sobre Lodebar. Alguns dizem que Lodebar era um lugar de desolação, era um lugar destruído, era um lugar miserável, era um lugar vazio. E outros dizem que Lodebar era um lugar de prosperidade. Mas a Bíblia pelo que a Bíblia nos conta, nós vemos que não era assim que vivia Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. E a amizade entre Jonatas, a aliança que ele tinha feito com Davi, foi justamente isso que Jonatas pediu, que ele nunca esquecesse. Que ele nunca esquecesse. E anos depois, passado um bom tempo, Deus faz lembrar a Davi da aliança que ele tinha, da amizade que ele tinha com Jonatas. E Mefibosete passa a morar na casa do rei, a viver com o rei, a comer na mesa com o rei. Glória a Deus. Por causa da amizade. Por causa da amizade. Mas eu estou falando aqui, até agora, sobre a amizade humana. Mas não existe só a amizade humana.
E nós vamos ver isso também, né? Claro que não existe só amizade humana. Nós poderíamos dizer que, por exemplo, Moisés era amigo de Deus? Podemos conjecturar que Moisés era amigo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele desceu do monte, a face dele brilhava de tal forma, meu irmão, que ninguém aguentava ficar perto. Aleluia. Glória a Deus. E só tem isso quem vive juntinho, meu irmão. Quem está ali ligado Tem intimidade. na intimidade. Aleluia. E Moisés tinha passado lá, sei lá, 30 e poucos dias lá no monte. Então a amizade, ela é algo tremendo, que nós precisamos considerar. Nós precisamos considerar a verdadeira amizade, aquela que nos edifica, aquela que nos aproxima de Deus. Amém. Porque uma coisa que eu aprendi no início da minha caminhada foi que eu tenho que estar com pessoas que vão me ajudar a crescer em Deus, a crescer como pessoa, não diminuir, não ir para a lama, não me separar de Deus, mas me unir a Deus. Aleluia. E eu vou agora do Antigo Testamento, vou passar para o Novo Testamento. Porque a Bíblia nos conta uma história maravilhosa que o pastor nos pregou alguns meses atrás, sobre a história de 4 homens, 4 amigos, que levaram um 5º amigo em uma maca. Não é verdade? E o que aconteceu? Lucas, capítulo 5, versículo 18. E eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, diante de Jesus. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram, com a cama até o meio, diante de Jesus. 4 amigos. Voltamos de novo para a amizade, para a amizade humana. E a vida daquele homem foi transformada pela vida dos seus amigos. Aleluia. Porque Jesus vira para ele, olha para a fé daqueles homens e vira para ele e diz: a tua fé te salvou. Toma o teu leito. Glória a Deus. Mas a fé dos amigos, irmãos, para ajudar aquele irmão deles, irmão de fé, aquele amigo do coração, realmente, que sabia o que Jesus podia fazer, que com certeza já tinha visto milagres maravilhosos e creram nos seus corações que o amigo deles podia ser curado. Então eu digo para você que a amizade, ela é tremenda para a mudança de vidas. Mas precisamos tomar cuidado. Sempre vigilantes. Certo? Para não nos tornarmos inimigos de Deus, mas cada vez mais amigos de Deus, para que essa amizade não seja para nos afastar de Deus, mas para nos aproximar de Deus. Amém. Glória a Deus.
eu tenho assim uma ligação muito grande, irmãos. Eu digo para vocês, o presbítero André e o pastor Clébson, para mim, são como irmãos. A nossa amizade, ela é muito forte. Verdade. Muito forte. Eu considero muito eles. E eles também, eu tenho certeza que me consideram muito. E assim, o que a gente às vezes faz uns pelos outros, nem irmãos fazem. Mas nós fazemos uns pelos outros. E hoje eu conto nos dedos os meus amigos, porque eu quero amigos que me ajudem a crescer. Eu quero amigos que me ajudem a andar com Cristo. Quando nós morávamos aqui no Caladinho, irmãos, nossa casa vivia cheia, sempre cheia. Os amigos estavam sempre lá, mas eram amigos que queriam mais e mais e mais de Deus. Nós passávamos o dia cantando louvores. Um falava uma palavra, outro falava outra palavra, entendeu? E nós já fizemos isso também, né, lá onde nós moramos agora. E é tão maravilhoso, irmãos, estar entre amigos, buscando a Deus, sabe, louvando a Deus. É claro que nós vamos ter aquele momento de comunhão ali, natural, né? Natural aqui da terra, mas o mais importante de tudo, irmãos, é o Senhor ser glorificado enquanto a gente está junto. Aleluia. É o Senhor ser exaltado. Glória a Deus. Ser Aleluia. reconhecido. Amém. Porque Ele, o nosso Deus, nos considera amigos. Amém. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos um amigo fiel. Um amigo fiel que fica lá diante do Senhor. E com gemidos inexprimíveis, Ele faz o que, irmãos? Ele intercede por nós. Aleluia. O nosso amigo fiel. Deus. Amém. Aleluia. E o nosso Senhor Jesus, quando estando aqui, oh Deus maravilhoso, Ele disse isso. Olha só o que diz em João, capítulo 15, a partir do 12, diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque Aleluia. tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Conhecer. Aleluia. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Então você, Jesus está dizendo que Ele é seu amigo, Ele é meu amigo. Amém. Glória a Deus. E Ele Aleluia. diz o que? Se nós permanecermos nele, nós podemos pedir
para os nossos amigos. Nós podemos pedir para os nossos amigos. Por que eu estou colocando amigos, irmãos? Eu não estou englobando as outras coisas, é porque a mensagem é focada nisso, certo? E Jesus disse também que sobre pedir de outras formas, né? Ele fala em outras passagens sobre pedir, né? Mas nesse enfoque aqui é sobre a questão da mensagem. Então, em suma, irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta noite é que a nossa amizade com Deus, ela precisa ser verdadeira, e que essa amizade verdadeira leve outras pessoas a se tornarem amigos verdadeiros do Senhor. Amém? Eu não sei se a palavra fez sentido para vocês, mas para mim fez. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia, irmãos. Ela não volta vazia, sem que antes cumpra aquilo que foi designado para fazer. E eu tenho certeza que essa mensagem, ela nos leva a refletir sobre as nossas amizades ser aquilo que Deus quer que seja, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus espera que seja. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé.